Amigos, onde o direito penal tem falhado? Meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo eu vou falar sobre as falhas do direito penal, do processo penal, da execução penal, enfim, as falhas do nosso sistema penal. Esse sistema que é cheio de problemas, que está a cada dia pior e ele não deixa ninguém satisfeito. O senso comum, o povo, os leigos, eles acreditam que o sistema não funciona, que o sistema apenas promove a impunidade. Por outro lado, quem estuda o direito penal, quem vive do direito penal, quem se dedica à prática diuturna do direito penal, observa que é um sistema cheio de injustiças, um sistema que demora muito, que erra muito e que está a cada dia pior. Portanto, ninguém confia no direito penal brasileiro, nem o leigo, nem o teórico, nem o jurista, porque esse sistema está cada vez pior. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui. Será que falhamos ao tentar diferenciar dolo eventual de culpa consciente? Será que quando um fato vai a júri, e aí temos vários exemplos que eu nem preciso citar, mas alguns exemplos, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, quando um fato vai a júri sendo talvez mera culpa consciente ou até culpa inconsciente, mas vai a júri como dolo eventual, será que não estamos falhando? Será que essa tentativa de imputar como dolo eventual tudo o que ocorre, quando na verdade seria culpa, ou até mesmo a ausência de dolo ou culpa, será que isso não é uma mera busca de um espetáculo, de um júri? Esse é um problema, e aí a dogmática vale muito pouco, a dogmática não vale nada, porque estudamos tanto a diferenciação entre dolo eventual e culpa consciente, mas na prática alguém acha que deve ser imputado, deve ser denunciado por dolo eventual apenas para ir a júri, apenas para satisfazer a vítima, o senso comum, enfim, a mídia, e aí receber aplausos. Será que não estamos falhando nessa diferenciação entre dolo eventual e culpa consciente? E aí podemos falar vários exemplos, como por exemplo a represa de Mariana, aquela tentativa de indiciamento de denúncia de um secretário, ex-secretário de turismo pela tragédia da morte, do afogamento daquele ator da Globo, Domingos Montanher, ou pelo caso da Boate Kiss, conhecida de todos. Será que em todos esses casos é dolo eventual? Isso não seria culpa consciente ou culpa inconsciente ou até mesmo uma tentativa de responsabilização objetiva dos agentes apenas para favorecer aquilo que receberá mais aplausos, aquilo que a mídia vai aceitar de forma mais pacífica? Será que não é essa a questão? Será que levar um fato a júri não é apenas buscar o espetáculo em detrimento da dogmática em relação aos fatos, da dogmática em relação à diferenciação que muitos autores fazem? Muitos perderam meses, anos, décadas escrevendo livros sobre a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. E aí é rasgada essa diferenciação no caso concreto. Será que não falhamos nisso? Será que não falhamos ao tentar prever um rol de direitos na execução penal e desrespeitá-los diariamente? Será que essa não é uma falha nossa? A gente tem um rol excelente de direitos, um rol que demonstra um sistema legislativo perfeito ou quase perfeito de execução penal. Mas de que adianta esse rol se ele é desrespeitado diariamente? Temos a remissão pelo trabalho ou estudo, mas na prática não oferecem trabalho ou estudo ao apenado. E aí ele não ganha remissão, não é ressocializado e depois reclamamos desse sistema prisional. Será que não estamos falhando na previsão desses direitos que o Estado prevê, mas não implementa? E pior, será que não estamos falhando quando chamamos esses direitos de benefícios? Que benefícios? A progressão de regime é um benefício, mas ela é um presente? Então quer dizer que não tem que cumprir 1/6, 2/5 ou 3/5, não tem que preencher requisito subjetivo de atestado de conduta carcerária e na prática exigem ainda o exame criminológico? Como que é benefício se não é presente, se tem que preencher requisitos? Será que não falhamos quando observamos decisões judiciais falando benefícios, quando na verdade são direitos? Até mesmo o indulto, que alguns pensam que é um presente natalino, ele não é benefício, ele é um direito concedido mediante o preenchimento de vários requisitos, frações, mediante o preenchimento de requisito subjetivo, ausência de faltas,
ou tem que ter doença grave, ou tem que ser mulher, ou tem que ser gestante, enfim, ou tem que ter filho menor de determinada idade. Tudo isso é requisito, então não temos benefícios na execução penal, temos direitos. E erramos quando utilizamos nas peças, nas decisões judiciais, a expressão benefício em relação à execução penal. Isso é reduzir o que se espera do trabalho do preso, do comportamento do preso para que ele se ressocialize. Ele não está sendo presenteado, ele está cumprindo requisitos legais para receber esses direitos. Será que não erramos, por exemplo, quando, na prática, há uma completa ausência de coragem, uma falta de coragem, ou por que não dizer uma covardia na concessão, na aplicação do princípio da insignificância? Será que não falhamos quando, para aplicar o princípio da insignificância, exigimos, como vários tribunais fazem, requisitos subjetivos em relação a algo que é de tipicidade? Como assim exigir a ausência de antecedentes, a ausência de reincidência, a ausência de processos penais em curso? Será que isso tem sentido? Ou é uma covardia, uma falta de coragem na aplicação do princípio da insignificância? Será que não falhamos quando deixamos de aplicar o princípio da insignificância em relação a crimes contra a administração pública, como no caso do crime de peculato? Ora, como que furtar, subtrair, cometendo peculato, portanto, algumas folhas A4 é crime, e se o mesmo for feito em relação a um particular, que obviamente tem um patrimônio muito menor que o patrimônio estatal, não é crime. Ah, mas a questão é a moralidade administrativa. Moralidade administrativa, mas no caso dos crimes contra a ordem tributária, pensa-se no caráter patrimonial, com aquela limitação, para alguns até 10 mil, para outros até 20 mil, da aplicação do princípio da insignificância. Será que não deveríamos estender essa aplicação dos crimes tributários aos crimes contra a administração pública, como o crime de peculato? É justo, pelo mero fato de ser praticado no âmbito administrativo, no âmbito funcional, que aquela conduta seja considerada típica, mesmo sabendo que o patrimônio estatal é muito maior do que o patrimônio de um particular, mesmo sabendo que em relação aos crimes tributários, que aí favorecem empresários, a limitação é de até 20 mil para alguns entendimentos, então deveríamos perder essa timidez em relação ao princípio da insignificância. Estamos falhando, assim como falhamos quando deixamos de utilizar o princípio da adequação social, e aí ficamos numa tipicidade material que apenas se preocupa um pouco, e não totalmente, com o princípio da insignificância, sem falar da adequação social, que aí os tribunais afastam diuturnamente. Será que não falhamos quanto ao direito processual penal? O direito processual penal em que a prisão preventiva é utilizada unicamente para fins diversos da sua finalidade. A prisão preventiva tem uma grande aplicação para buscar delações premiadas ou para satisfazer a vontade da vítima, a vontade da mídia, ou para não ser criticado perante o senso comum. Será que não falhamos quando damos toda essa ênfase, apesar de termos ainda juízes, felizmente, que aplicam a prisão preventiva somente em último caso, quando cabível em lei? Mas será que não falhamos em relação aos outros juízes que aplicam a prisão preventiva como uma mera decorrência do fato? O fato praticado há 5 anos atrás foi grave, logo prendo preventivamente hoje. Por qual motivo? Qual prisão preventiva é essa? Não está executando a pena desde já, antes mesmo da realização de uma audiência? Será que não é esse o nosso erro? Utilizar a prisão preventiva como meio de se fazer processo, meio de se buscar delação, produzir provas. Será que não é um nosso erro no direito processual penal? Será que não erramos quando o direito penal não é levado a sério, a execução penal não é levada a sério e o processo penal muito menos? Obviamente, apesar de ser o ramo do direito com as maiores consequências, as piores consequências, o direito penal não é levado a sério no Brasil. Infelizmente, não levamos a sério, não ouvimos a doutrina, não lemos a legislação, não temos coerência na jurisprudência. Cada decisão é uma nova ideia que surge na cabeça do juiz, na consciência dele, ainda na consciência. Apesar de toda
à reviravolta linguística, à reviravolta filosófica, mas ainda assim ouvem a consciência, ou adotam esse parâmetro para decidir, como se decidissem de acordo com a consciência, e não de acordo com aquilo que a lei diz, que a doutrina por tanto tempo construiu. Enfim, falhamos. E aí, o direito penal está falhando diariamente. Seria culpa do direito penal? Ou seria culpa nossa, de nós que aplicamos o direito, que somos juristas? Eu sempre digo que o Brasil tem dois problemas. O direito brasileiro tem apenas dois problemas. Em primeiro lugar, as leis. Em segundo lugar, as pessoas que aplicam essas leis. Infelizmente. Mas de qualquer forma, se você gostou deste vídeo, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, porque eu tenho o objetivo, o projeto de lançar um vídeo novo por dia aqui neste canal, sobre direito penal, processo penal, execução penal, advocacia, estudos, indicações de livros, críticas como essa e muitos outros temas. Então, ative as notificações que você será avisado sempre que for postado um vídeo novo. Até os próximos vídeos.